Bom dia, bom dia, bom dia. Mais um Morning Call, o que esperar do mercado hoje. Eu sou o professor Wagner aqui da Francesca Educação Financeira e todos os dias nós estamos aqui para falar sobre o fechamento de mercado no dia anterior e trazer as principais notícias que movimentam o mercado financeiro no âmbito político, econômico e corporativo. Obrigado aí por você que nos acompanha diariamente, então deixa seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse conteúdo e acessa também um dos nossos grupos de WhatsApp, onde você recebe esse conteúdo também em PDF todos os dias aí para ter disponível de forma gratuita, e esse conteúdo vai para você antes das 7 horas da manhã. Hoje, dia 1º de julho de 2021, adentramos então o segundo semestre do ano com muita expectativa, obviamente, e a gente pode falar um pouquinho então hoje já sobre o fechamento de ontem e também aí sobre o fechamento do primeiro semestre do ano, que automaticamente aí trouxe muita volatilidade e muita atenção aí dos investidores e dos profissionais do mercado financeiro como um todo. Ontem, dia 30, último dia então, do primeiro semestre, último dia também do mês de junho, nós tivemos aí mais um dia com queda no índice Ibovespa, com os investidores de olho aí novamente na questão da CPI da Covid, né, que acaba entrando no radar novamente com mais força e mais ênfase por conta aí das últimas denúncias, principalmente em relação aí à compra aí de vacinas da Covaxin e a possibilidade aí de corrupção e pagamento de propina, que a gente volta a falar um pouquinho mais sobre esse tema hoje. Ontem também nós tivemos lá o depoimento do Carlos Wizard, né, dono e fundador aí da escola de idiomas Wizard, que inclusive teve seu passaporte apreendido aí recentemente e foi conduzido aí coercitivamente, né, para o depoimento, visto que ele estava fora do país até poucos dias atrás e na última vez não pôde comparecer, mas como ele tinha habeas corpus ali em relação a esse depoimento, a maioria das perguntas aí que foram feitas para Carlos Wizard não foram respondidas, mas obviamente aí entrou no radar o depoimento do empresário aí no dia de ontem. Além disso, ontem nós tivemos aí a divulgação aí do índice de desemprego emitido pelo PNAD, né? Não era um índice oficial, como até eu havia comentado ontem, o índice oficial é lançado hoje, né? Ontem foi o índice ali não do CAGED, mas do PNAD, que é medido então pelo IBGE, essa linha aí do desemprego e da geração de novos empregos, e hoje temos então a divulgação aí do CAGED, que a gente fala também sobre isso durante o nosso Morning Call. Além disso, aí, o impacto no mercado financeiro ontem também foi muito forte por conta aí de uma notícia de que Paulo Guedes, a notícia divulgada na Bloomberg, que Paulo Guedes ele iria insistir ou deve insistir aí principalmente aí na manutenção da alíquota de 20% de imposto aí sobre dividendos, né? A gente já falou bastante aí que deve haver uma desidratação desse percentual aí na negociação entre Câmara e Senado, né? O próprio presidente da Câmara, Arthur Lira, disse que acha muito alta essa tributação, mas a princípio o ministro Paulo Guedes deve insistir na tocada de 20% de alíquota de imposto de renda sobre dividendos, e óbvio isso impacta o mercado, principalmente aí por essa aversão aí dos investidores a esse pagamento tão alto em relação aos dividendos. Olhando aí para números de forma geral, ontem novamente os bancos puxaram o índice Ibovespa para baixo, principalmente aí, como a gente já falou durante a semana, pelo fato de a maioria dos bancos aí, além do aumento recente na contribuição sobre o lucro líquido, que houve um aumento aí para subsidiar o diesel aí para os caminhões no Brasil, nós também temos o fato de que os bancos, de forma geral, são grandes pagadores de dividendos e automaticamente isso também impacta no resultado final dessas empresas. Por isso, ontem aí os investidores novamente aí com um pouco de aversão e se desfazendo aí de diversas posições
no sentido aí de instituições financeiras, bancos de forma geral. De forma geral também nós tivemos um primeiro semestre aí com altas, né? Fechamento aí principalmente aí num momento em que nós iniciamos o ano otimistas, depois tivemos diversas quedas e lateralização do índice. O fechamento do ano foi positivo, o que também agrada investidores, mas muita expectativa agora para o segundo semestre de 2021. Olhando para o cenário internacional, o noticiário aí principal aí vem dos Estados Unidos, que teve aí uma geração de empregos acima da expectativa, e obviamente o Federal Reserve, o Banco Central norte-americano, mantendo aí o discurso de taxa de juros baixa e recompra de títulos, fez com que as bolsas norte-americanas aí se mantivessem na sua maioria em alta, apesar de não ser uma unanimidade em relação à alta das bolsas norte-americanas, mas alcançando recordes novamente aí no dia de ontem. Olhando para a Europa, as bolsas caíram bastante aí na Europa com o aumento aí de casos de Covid, principalmente em relação à variante Delta, que nós já falamos aqui algumas vezes, e o fato aí de alguns países voltarem a proibir a circulação aí de turistas, mesmo dentro da própria zona do euro, de pessoas aí não imunizadas ainda. Isso automaticamente mexe com a questão econômica e essa liberação aí que diversos países já tinham feito, preocupando então investidores também no dia de ontem. E no Reino Unido nós tivemos a divulgação aí do PIB, o Produto Interno Bruto, no dia de ontem, que também veio abaixo da expectativa, e automaticamente o medo em relação à inflação, essa inflação aí reprimida que nós já falamos algumas vezes, preocupa investidores de forma geral na Europa. Por isso, o dia de ontem aí fechamos em baixa novamente aí nesses índices. Vamos olhar para números de forma geral e a gente vai comentando, batendo um papo nesse sentido também. O índice Ibovespa ontem caiu 0,41%, uma queda mais acentuada do que os últimos dias, e fechou aí a 126.802 pontos. O dólar aí, que ainda está abaixo dos R$ 5, subiu aí dos 4,90 que nós tivemos aí no final da semana passada, né, para 4,97 no dia de ontem, em relação ao dia anterior, uma alta de 0,66%, ainda bem dentro das expectativas aí em relação a especialistas e economistas. A bolsa de tecnologia norte-americana, já partindo aí para o exterior, ela caiu ontem 0,17%, a 14.504 pontos. Aí o principal índice aí a Nasdaq, no caso aí a única bolsa norte-americana aí que fechou em queda no dia de ontem. Já S&P 500 e Dow Jones aí renovando máximas, S&P 500 chegando aí a 4.300 pontos, subindo ontem 0,21%, e Dow Jones subindo 0,61%, chegando a 34.502 pontos. Olhando aí para a Europa, nós tivemos aí uma alta no euro que chegou a R$ 5,92 no dia de ontem, após a alta de 0,66%, e as bolsas de forma geral, como já falávamos aí na abertura, em queda. O DAX na Alemanha caiu 1,02%, chegando aí a 15.531 pontos. O CAC na França caiu 0,91%, chegando a 6.507 pontos, e no Reino Unido aí a queda foi de 0,71%, fechando aí o pregão a bolsa a 7.037 pontos. Já olhando para a Ásia, que nós falamos aí ainda ontem no fechamento do nosso Morning Call, a China aí subiu 1,08%, retomando aí 15.000 pontos, fechando a 15.161. Já o Japão aí teve uma nova lateralização negativa, queda de 0,07 a 28.791 pontos. Olhando já para o cenário de cripto, ontem aí o Bitcoin caiu 3,89%, enquanto o Ethereum teve uma alta de 2,33%. E o petróleo futuro, que continua aí tendo oscilações, tivemos aí anteontem, né, uma oscilação negativa maior, onde chegaram a ter quedas aí de quase 2% aí na cotação de petróleo futuro. Já ontem aí subiu novamente um pouco aí a cotação de petróleo futuro, o Brent fechou a $74,66 o barril, e o WTI fechou aí a $73,47 o barril. Índice S&P 500 VIX, que é o famoso índice do medo,
Ontem aí fechou em queda de 1,19% a 15,83 pontos. Lembrando o índice do medo, o índice S&P 500 VIX, ele mede então essa volatilidade do mercado de ações e automaticamente volatilidade representa risco, pode representar algo positivo ou negativo, mas sempre é risco. Volatilidade sempre é risco, você pode ganhar mais ou perder. Continuamos aqui falando agora sobre metais futuro. O ouro futuro ontem aí subiu um pouquinho, chegando a 1.770 dólares e 55 cents, e uma leve queda aí no alumínio futuro, que tem tido altas consecutivas aí, como nós falamos já durante toda a semana. Alumínio futuro ontem fechou em cotação de 2.524 dólares a tonelada, e o ferro refinado continua em negociação, oscilando sempre um pouquinho, mas ainda acima dos 200 dólares. Fechamento de ontem, 214,55 dólares a tonelada. As principais altas do índice Bovespa ficaram aí novamente ontem por conta de BID11, né? Banco Inter subindo 5,36%, chegando aí, mesmo após aí o seu desdobramento, a R$ 77,79. Lembrando aí que essas altas consecutivas de Banco Inter, elas têm como principal razão aí a finalização aí do processo de acordo com a Estônia, né? A Estônia aí, ela fez uma aquisição, fez um aporte bilionário aí há poucos meses, poucas semanas atrás, onde ela cheguei a comprar uma participação de 4,99% dentro de Banco Inter, e com a finalização desse acordo, automaticamente também essa precificação de BID11 Banco Inter, ela também sobe, finalizando então essas altas durante a semana. Podemos obviamente aí ter mais altas, não quer dizer que ela finaliza, mas trazendo aqui a principal informação em relação a essa alta aí dos últimos dias. Prio 3, PetroRio também subiu ontem aí, olhando para esse cenário de alta de dólar e também a perspectiva aí em relação a petróleo futuro. Prio 3 aí fechou com alta de 2,69% a R$ 19,49. E GTA 3, que é Iguatemi, subindo 2,66% no dia de ontem a R$ 40,45. Petro 3, né, Petrobras, aqui nós estamos falando de ações ordinárias de Petrobras, que subiu 2,06% a R$ 30,29. Petrobras também subindo forte aí por conta da receita aí através da venda de BR Distribuidora, que a gente fala ainda sobre isso no nosso Morning Call, e Multi 3, que subiu ontem 1,86% a R$ 23,50. Entre as principais baixas nós temos BTOW3, que caiu 3,80% no dia de ontem a R$ 66,26. Cogna 3, Cogna também sofrendo bastante aí, no último ano, né, por conta da pandemia. Cogna, que é do setor de educação, caiu 3,56% no dia de ontem, fechando a cotação a R$ 4,33. VEG 3 caindo ontem 2,91% a R$ 33,69. Lame 4 caiu 2,88, fechando o pregão a R$ 21,58. E BBSE3, que é Banco do Brasil Seguridade, né, fechou aí com 2,70 de queda a R$ 23,10. Essas foram as principais altas e baixas do índice Ibovespa no dia de ontem, último dia de pregão do primeiro semestre de 2021. Em relação aos indicadores que nós temos aí hoje, vale a pena ficar de olho no Brasil na divulgação do PMI industrial, que deve trazer aí essa perspectiva aí de crescimento da indústria, né? Se teremos aí uma evolução ou uma perspectiva aí de redução na produção industrial de forma geral. A balança comercial, que é divulgada hoje, e o índice oficial aí de evolução de empregos, né, do CAGED. A gente acabou falando várias vezes sobre ele aqui, porque ele teve aí 2 ou 3
postergações, né? O governo aí mudou o dia de divulgação, principalmente porque estavam sendo compilados alguns dados, e esse é o índice oficial de evolução de empregos aí que o governo utiliza, principalmente porque é onde as empresas registram aí as demissões e principalmente as novas contratações, por isso que esse é utilizado aí como o índice oficial aí e é sempre tão esperado pelo mercado. Indicadores internacionais. Hoje nós temos aí as vendas no varejo na Alemanha, que já foram divulgadas nas primeiras horas do dia, inclusive, e tivemos aí uma alta em relação ao mês anterior, mas um pouco aquém da expectativa dos especialistas. Então voltamos aí com a possibilidade aí de uma demanda reprimida aí para o futuro. Os principais indicadores aí que subiram foi a questão de alimentação, principalmente por conta aí de medidas restritivas e não ter aí a liberação total da economia na Alemanha por conta da Covid-19 também, o que acaba gerando aí uma expectativa futura em relação à inflação. Hoje também temos divulgação do PMI da indústria na França, na Alemanha, na zona do euro e no Reino Unido, e também nos Estados Unidos. Então vale a pena ficar de olho em todos esses indicadores que mostram aí essa perspectiva em relação à indústria. Hoje também temos aí o desemprego na zona do euro, que vale a pena ficar de olho. Pedidos iniciais e contínuos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, mostrando também essa evolução. Sempre lembrando lá, eles fazem uma divisão, os pedidos iniciais, pessoas que recentemente então perderam os empregos, e aqueles que têm pedidos contínuos, né, semanalmente, que significa que ainda não conseguiram, então, retornar ao mercado de trabalho. Sempre importante olhar esses dois indicadores. E hoje, novamente, temos discursos aí de membros do Bank of England, né, o Banco da Inglaterra, que também deve aí tratar sobre a questão de recompra de títulos, política monetária, e sempre vale a pena ficar de olho dentro dessa perspectiva aí de PIB maior, mais uma demanda reprimida aí que pode surgir em relação ao consumo e trazer mais inflação aí nos próximos meses e também no início de 2022. Olhando um pouquinho para a parte política, a CPI da Covid, né, ontem ouviu, como a gente já falou na abertura do nosso Morning Call, o empresário Carlos Wizard, que apesar de ter ficado em silêncio aí na maior parte do depoimento e não ter respondido às perguntas dos senadores, ele afirmou aí que ele desconhece a existência do gabinete paralelo, né, de aconselhamento aí ao presidente Jair Bolsonaro, que era uma das principais situações que a CPI colocava inclusive o Carlos Wizard como um dos aconselhadores aí, em relação ao presidente Jair Bolsonaro nesse gabinete paralelo. O restante ele ficou em silêncio, né, aproveitando o habeas corpus aí que permitia que assim o fizesse, e até a defesa agora entra aí para retomar o seu passaporte aí que foi apreendido aí através aí desse pedido também de condução coercitiva para que ele viesse depor. Para hoje e para os próximos dias, né, o suposto representante aí do laboratório que denunciou o esquema de propina, lá $1 por vacina, né, que não teria fechado o negócio porque o diretor de logística do Ministério da Saúde teria solicitado essa propina. Ele deve depor aí no dia de hoje o suposto representante, então isso deve trazer bastante barulho nesse sentido da CPI da Covid. O deputado Ricardo Barros, que é o acusado aí, né, líder do governo e acusado aí de todo esse trâmite, toda essa negociação, principalmente porque ele que teria indicado esse diretor que supostamente pediu propina, ele também que teria sido denunciado aí pelo Luiz Miranda, né, deputado Luiz Miranda, em relação também ao caso aí de corrupção na compra e superfaturamento na compra das vacinas da Covaxin. Ele deve depor então na quinta-feira da próxima semana. Isso também deve trazer bastante barulho, bastante movimentação no mercado como um todo. Ainda vão ser convocados aí para depoimento na CPI para serem ouvidos o dono da Precisa, que é o laboratório aí que teria intermediado toda essa operação, e o ex-diretor de logística aí do Ministério, né, que é esse que teria pedido a propina referente a $1 por vacina, ex-diretor porque ele foi exonerado do cargo, assim como nós falávamos aí no dia de ontem,
que existia já essa possibilidade de ele ser exonerado do cargo. Além disso, diversos outros pontos aí já têm sido levantados, inclusive aí, investigações da CPI, não só mais em torno aí da compra de vacinas da Covaxin, mas analisando também outras compras de vacina, como da AstraZeneca, que voltam aí a ser olhadas pela CPI e pelo Ministério Público de forma geral. Então a CPI da Covid, que inclusive já houve um pedido para prorrogação por mais 90 dias, deve continuar no radar dos investidores de forma geral. Olhando também para o super pedido de impeachment que foi protocolado ontem, a gente fala sobre ele desde a semana passada. Ele une aí mais de 100 pedidos de impeachment aí que já foram feitos aí ao presidente Jair Bolsonaro. É um total aí, usando os argumentos dos 123 pedidos, 23 acusações ali referente aí ao presidente Jair Bolsonaro, e esse pedido aí teve apoio de parlamentares da direita e da esquerda, mostrando aí um certo descontentamento em relação ao atual presidente. Por outro lado, assim como nós já falamos em outros momentos, apesar desse super pedido ter sido protocolado no dia de ontem ainda o presidente da Câmara, Arthur Lira, que é o responsável aí por analisar e acatar o pedido de impeachment ou não, disse que a princípio não deve aceitar e que, inclusive, como ele já afirmou outras vezes, nenhum dos pedidos que já foram apresentados apresentava base legal para que fosse acatado um pedido de impeachment, mas sempre isso movimenta o mercado de forma geral pela desconfiança que pode gerar um novo impeachment aí no Brasil. Lembrando que nós tivemos aí a ex-presidente Dilma, né? E voltando alguns anos, algumas décadas, o ex-presidente Fernando Collor também, que foram impeachmentados, e sempre são momentos aí de desconfiança internacional quando acontece algo nesse sentido. Ainda voltando a falar sobre as vacinas da Covaxin, além da CPI da Covid, agora o Ministério Público do Distrito Federal vai investigar, ou seja, judicializando então essa compra de vacinas e investigando realmente aí se houve esse pedido de impeachment, e se houver de impeachment, não, desculpa, de propina, e trazendo aí principalmente à tona ou essa possibilidade aí de corrupção, né, de superfaturamento nas compras de vacina da Covaxin, também então deve movimentar o mercado. Ele está indiretamente atrelado à CPI, mas agora judicializando através do Ministério Público de Brasília, do Distrito Federal. E os partidos aí, falamos já desde a semana passada também, 11 líderes de partidos voltaram a se manifestar aí contrários à questão do voto impresso, ficando aí do lado do Barroso, do STF, que também é contrário. E isso aí traz bastante barulho também, principalmente porque é uma das bandeiras do atual presidente Jair Bolsonaro, o voto impresso para 2022. Já olhando para a parte econômica, vamos falar também de vacina. A Anvisa recebeu a documentação e ela liberou então agora o uso das vacinas da Janssen, que foram doadas lá pelos Estados Unidos. Essas vacinas aí, um pouco mais de 3 milhões de doses, foram doadas. É a vacina da Johnson Johnson, né, que a Janssen ela faz a produção, que é o laboratório que produz. Foram doadas pelos Estados Unidos e inicialmente, se você lembrar, a gente falava aqui que elas tinham uma data de validade aí, limite, né, queriam chegar e muito próximos de vencer, mas a Anvisa mudou, alterou essa data, né, avaliou toda a documentação e disse que não precisaria ser tão rápido. A data de vencimento ela foi prorrogada e ela estava aí já desde a terça-feira da semana passada aqui no Brasil, ainda sem ser utilizada. Agora sim, então a Anvisa recebeu a documentação, analisou e elas podem ser utilizadas. Ainda falando em Anvisa e em vacina, o pedido aí de uso emergencial da Covaxin, que também estava sendo analisado aí pela Anvisa, ele foi suspenso por falta de documentos, né? Lembrando, a Anvisa já fez esse processo também com outras vacinas, e sempre que ela solicita documentos e não recebe, ela para essa análise e obviamente divulga essas informações para que também haja aí uma pressão para que essa documentação chegue. Vimos isso aí em relação ao Sputnik V, né, que é a vacina russa, que falamos aí durante um bom tempo aqui no nosso Morning Call, e também em relação às outras vacinas, e agora a Covaxin, que é a vacina que também estava em análise aí para uso emergencial.
Continuando a falar sobre indicadores econômicos, diversos especialistas ressaltam aí a necessidade de países emergentes, como é o caso do Brasil, terem um cuidado aí em relação ao lado fiscal. Vamos falar aí de Brasil, mas é uma máxima válida para a maioria dos países emergentes. Houve um gasto muito grande por conta da pandemia, auxílio emergencial, hospitais de campanha, compra de vacinas, entre outras situações, o que acaba gerando um déficit de caixa muito grande. E aí olhamos aí a emissão de títulos, que nós falamos inclusive nessa semana, batendo recorde aí nos últimos meses, e essa emissão de títulos especificamente aumenta a dívida do governo com uma arrecadação menor, que é a perspectiva automaticamente aí por conta de uma economia mais travada, devido às medidas restritivas, corre-se então um risco aí do aumento muito forte da dívida pública e com isso aí um risco fiscal que é alertado pelos especialistas, inclusive pelo vice-diretor do Banco Central Mundial, que é o Banco Central dos Bancos Centrais. Então ele traz esse alerta aí ao Brasil, não o Brasil especificamente, mas aos países emergentes, e vale aí nós também estarmos de olho nesse sentido. Economistas e especialistas aí eles trazem também uma perspectiva em relação ao Federal Reserve, ao Fed, o Banco Central norte-americano, justamente aí em relação ao aumento das taxas de juros. A gente já discute isso aí desde a semana retrasada, semana passada aí ampliando um pouquinho mais essa discussão, aonde houve aí uma perspectiva de em 2023 então ter duas altas na taxa de juro lá do Federal Reserve, e agora alguns economistas, especialistas, eles já acreditam que esse aumento, essas taxas de juros, não deve ter somente 2 aumentos, mas mais aumentos ainda em 2023, visto que existe uma perspectiva só para 2024, e isso automaticamente pode impactar a economia e os investimentos a nível global. O dólar, que a gente já viu cair aí mais de 5% no primeiro semestre, voltamos aí a patamares de mais de um ano atrás, chegando aí a R$ 4,90 a cotação do dólar ao final de alguns dias. Tem uma perspectiva de novas quedas olhando aí para segundo semestre e automaticamente aí com a abertura de economia, entrada maior de moeda estrangeira no país, e óbvio, isso aí é o que deve trazer também essa queda na moeda, A gente sempre fala aí, o mercado trabalha em torno de oferta e demanda. Mais oferta de moeda, menor o preço, menor oferta, mais pessoas querendo comprar, o preço aumenta. Então ainda uma perspectiva aí, pelo menos aí até setembro, outubro, de novas quedas, de acordo com os especialistas, em relação à moeda norte-americana. Gestores aí de diversos fundos aí falam aí sobre todas as mudanças que têm acontecido, principalmente perspectiva aí de alta de IPCA e também da taxa de juros, mas ainda enxergam muitas oportunidades aí no mercado de ações para o segundo semestre. Vale sempre ressaltar que são setores específicos, empresas específicas que são essas grandes oportunidades e que não necessariamente aí todas as empresas ou qualquer negociação aí será proveitosa, como nós já tivemos aí no passado. Entrando agora para falar um pouquinho sobre cenário corporativo, a CSN, Companhia Siderúrgica, que também agora está voltando aí uma parte da sua logística e produção, o seu radar aí para a parte de cimentos, e a Votorantim Cimentos buscam aí a fatia do mercado aí deixada pela francesa Lafarge. A gente falou aí já há alguns meses atrás sobre a empresa francesa que deixou a operação no Brasil, inclusive vendendo ou colocando à venda aí diversos dos seus ativos. A Lafarge é a maior empresa aí produtora de cimentos do mundo, a empresa francesa, e aí abriu esse espaço aí tanto para a Votorantim, que já é uma empresa consolidada, e a CSN, que está entrando nesse mercado juntamente com outras empresas, e todos buscando aí principalmente aí essa fatia deixada, inclusive aí com CSN e Votorantim fazendo outras aquisições, não só de ativos da Lafarge, mas de outras empresas aí que estão no radar aí a nível nacional.
A Localiza, ela aguarda aí o desenrolar da fusão lá com a Unidas, né? Isso tem que ter aprovação do CAD, a gente já falou um pouquinho sobre isso aqui diversas vezes. O CAD aí aguardando, inclusive aí empresas concorrentes, o mercado de forma geral, entrando com pedidos contrários aí a essa fusão de Localiza e Unidas, devido aí à fatia de mercado aí que eles vão acabar monopolizando pelo tamanho das duas empresas, mas nesse momento então Localiza aí, que teve um bom resultado aí nos últimos anos, ela foca agora num mercado de expansão global, né, a parte de internacionalização. Hoje ela já atua além do Brasil em outros 4 países e ela planeja então ter não só a parte de locação, venda de veículos, mas também gestão de frotas para outros países, e ela busca agora também uma solução para motoristas de aplicativos e carros de aluguel, que também é algo que está se tornando muito comum aí a nível global e também dentro do Brasil, mas buscando muito dessa expansão internacional. A JBS, ela antecipou a sua meta de desmatamento ilegal zero para 2025, também voltando aqui àquele tema que a gente fala com frequência do ESG, né, a parte de sustentabilidade aí, que está muito forte, e muitas empresas então focando em melhorar os seus números para se enquadrar aí dentro dessas características de empresas sustentáveis. Ontem, como nós já falamos, foi finalizado ali o processo de venda de parte da BR Distribuidora, né, a privatização da BR Distribuidora, que a Petrobras aí vendeu um pouco mais de 30% aí da participação que ela tinha na BR Distribuidora. Isso inclusive rendeu aí um caixa de 11 bilhões de reais para a Petrobras. Petrobras aí que vem num processo aí de venda de ativos já desde o ano de 2015, né? Ampliando essa questão para colocar o caixa em dia também e depois voltar a ter um crescimento mais acelerado. E essa privatização, essa oferta então de ações da BR Distribuidora, ela foi aí a maior oferta de ações do ano, então realmente movimentou bastante o mercado ontem e obviamente aí trouxe então todo esse caixa aí para a Petrobras, que inclusive aí tem que colocar algumas contas em ordem. A gente falou essa semana sobre o passivo trabalhista aí de Petrobras, entre outras dívidas aí voltadas também à parte de previdência, em outros pontos aí que a gente já falou bastante aqui no nosso Morning Call, o que esperar do mercado hoje. E finalizamos aí com a notícia de que a Ford que já deixou também o Brasil, né, fechou as suas fábricas aqui no país, ela paralisou aí a fábrica nos Estados Unidos por falta de peças, e esse é um tema recorrente aqui, a falta de peças, a falta de chips também na indústria automobilística, que ela tem feito inclusive com que várias indústrias mexam no seu processo de produção para que eles possam aí ficar mais tranquilos e não depender tanto de algumas peças, e também principalmente chips que são aí nesse ano, principalmente com o aumento de utilização de celulares e com a pandemia, diversas empresas aí não conseguindo entregar a quantidade aí que o mercado precisa de chips e peças para a indústria automobilística. Lembrando, tudo que a gente fala aqui não é recomendação de compra ou venda, a gente traz notícias específicas do mercado. Em seguida a gente fala aí sobre abertura e fechamento de mercado. Eu vi que tem uma pergunta ali no chat, ou depois eu trago ali, a gente fala um pouquinho específico, mas eu respondo lá no chat, para a gente dar continuidade aqui e não prorrogar tanto o nosso Morning Call, o que esperar do mercado. Hoje já são 6h23 da manhã. Nesse momento nós já temos aí o fechamento das bolsas asiáticas. Na China, a bolsa fechou aí com leve queda de 0,81%, frente à alta de ontem, fechando aí o pregão a 15.038 pontos. E quando olhamos aí para Japão, principalmente aí também pelo fato de nós já termos o fechamento, a Nikkei fechou novamente em queda de 0,29%. Ontem ela lateralizou negativamente, 0,07%, como nós falamos. Hoje uma queda de 0,29, voltando aí a 28.707 pontos. E olhando aí para os mercados já abertos e também pré-market dos Estados Unidos, nesse momento aí nós temos o DAX na Alemanha subindo 0,67%, o CAC na França subindo 0,61 e no Reino Unido a alta de 0,99. As bolsas europeias aí em alguns momentos aí já chegaram a subir mais de 1%, então uma boa perspectiva em relação
as bolsas europeias que caíram no dia de ontem, o último dia do primeiro semestre, subindo bastante, aí, principalmente com divulgação de PMI e muitas expectativas em relação a esse segundo semestre, devem recuperar aí uma tendência de alta então para as ações europeias. Já o pré-market dos Estados Unidos, nós temos Dow Jones subindo 0,23, S&P 500 subindo 0,16 e Nasdaq aí lateralizando negativamente, uma queda de 0,04 a perspectiva aí nesse momento, olhando aí para pré-market lá nos Estados Unidos. De forma geral, devemos ter um dia aí mais tranquilo no mercado, óbvio, bastante oscilação, mas uma tendência de alta para as bolsas globais, principalmente Europa e Estados Unidos, e Bovespa deve seguir as bolsas internacionais, principalmente as bolsas norte-americanas, mas lembrando, o mercado é soberano e o noticiário interno ele pode sim aí trazer alguns desdobramentos e novamente aí haver um descolamento de Bovespa em relação às bolsas internacionais. Aguardamos muita expectativa aí para esse segundo semestre e amanhã, a partir das 5h50, nós estamos aqui novamente, então, para falar sobre esse fechamento de mercado do dia de hoje e as notícias que podem impactar o seu dia a dia. Obrigado pela sua companhia, deixa seu like, se inscreve, compartilha e a gente continua amanhã esse nosso bate-papo.